Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Emily e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre dois estilos parentais diferentes. O que é rígido demais, firme demais e o que é permissivo demais. Primeiro vamos entender uma coisa. O que é permissividade e o que é a rigidez na educação? A permissividade é aquele estilo parental que os pais decidem por permitir tudo. Então, para não entrar em conflito, para não entrar em atrito com a criança, os pais simplesmente permitem que as crianças façam aquilo que eles querem. Então, tudo que as crianças fazem, não existe uma consequência daquilo. É passar a mão na cabeça, tá tudo bem. Os pais que optaram por fazer esse tipo de educação, geralmente são pais, às vezes, que sofreram por uma educação muito rígida e quiseram fazer exatamente o oposto. Ou às vezes são aqueles pais que são ocupados demais e pensam que ser permissivos é amar os seus filhos, é fazer o melhor que pode. Eu vou deixar, eu trabalhei o dia inteiro, eu não vou atrás, eu não vou brigar, eu não vou criar um conflito aqui entre nós e tal. Então esse é um estilo parental de permissividade. O estilo parental que trabalha com a rigidez na educação, que são firmes demais, são pais já muito conscientes da responsabilidade que tem na educação de uma criança e que são inflexíveis, são rígidos. O que não pode, não pode. Geralmente acaba trazendo um pouco da cultura, né, daquilo que veio lá para trás, acaba nem passando para pensar, será que não pode mesmo, né? Acaba sendo muito firmes, exigindo muito das crianças e isso eleva o autoritarismo e acaba diminuindo o valor da criança. Em ambos os casos de estilo parentais, acontece um fator nocivo. Por quê? Porque no caso dos pais permissivos demais, as crianças acabam não entendendo os limites da vida. Acabam sofrendo mais tarde, porque a vida vai ensinar os limites. Outra questão é que as crianças acabam se tornando muito dependentes dos pais. Sempre tem alguém para fazer aquilo para eles. Tudo vem muito de mão beijada, sabe? São os famosos mimados, por exemplo. Isso também não é bom. Por quê? Porque sim, está na responsabilidade de nós pais passar para as crianças a responsabilidade. Não o autoritarismo, a responsabilidade, a cooperação, a colaboração. Então, nós temos que ensinar esses tipos de valores e princípios para que, na vida, eles consigam se desenvolver melhor, com mais tranquilidade, com mais amorosidade, com mais equilíbrio emocional, saber o seu lugar, saber o seu papel e saber que sim, ele tem valor e ele tem capacidade de resolver as coisas, os próprios conflitos, as próprias situações. Na permissividade, isso não é possível, porque a criança aprende que tudo se faz por ela e a partir desse momento, como a criança não tem aquele discernimento como nós adultos, ele não vai pensar, poxa, meu pai tá fazendo isso, ou a minha mãe, só pra me ajudar, porque eles não passam muito tempo comigo, então eles querem facilitar a minha vida, porque eles querem fazer o melhor que eles podem. Não, eles pensam o seguinte, eu não sou capaz de fazer, alguém faz por mim. É tudo muito sintetizado pela criança. A criança cria ali uma imagem de algo, ela constrói ali uma realidade que depois é muito difícil de desconstruir isso daí durante a vida. Então, acaba sim, mesmo na permissividade, por mais amorosos que os pais sejam, trazendo uma nocividade para o futuro dessa criança, desse ser humano. Então, isso também não é legal. Na mesma contraposição, quando os pais, eles optam por um regime de educação muito rígidos, muito forte, acontece o oposto. O que acontece? A criança tem que fazer tudo dela para poder agradar os pais, porque os pais são muito exigentes. Entendemos que quando os pais, na mesmo modo do estilo parental, da permissividade, eles querem fazer o melhor, esses também querem fazer o melhor. Eles querem falar para as crianças assim, você é capaz, vai lá e faz. Só que às vezes a criança não tem capacidade de fazer aquilo e ele pensa, meu Deus, se eu não fizer, eu não vou agradar meu pai. E se ele fizer errado, então, e ele levar uma bronca? Meu Deus do céu, eu não agrado meu pai, eu não consigo fazer, eu não sou capaz. Aí, conseguiu fazer, parabéns, tal. Aí a criança grava uma imagem do seguinte, eu só sou querido e eu só sou amado quando eu consigo agradar os meus pais e eu faço algo certo. Se eu não fizer algo certo, se eu errar ou se eu não conseguir fazer, eu não tenho valor. E acaba que esse estilo parental de muita rigidez
exige muito da criança, além dela passar a olhar a vida sempre em um modo de ela ter que provar o valor dela para o pai, para a mãe e depois, consequentemente, para o futuro, né, dos relacionamentos de amizade, de trabalho, de amoroso, seja qual for o futuro, de relacionamento com pessoas, ela vai passar aquela imagem de que ela tem que provar ser o melhor. Outra questão que passa é que, às vezes, nesse caso do estilo parental muito autoritário, muito exigente, a criança aprende, por exemplo, que se ela conseguir, ela tem amor. Se ela não conseguir, ela tem punição. Essa punição, ela pode ser de diversas formas. Ela pode ser, por exemplo, um grito, um berro, um castigo, apanhar. Seja qual for das punições, ela entende que quando ela não consegue, ela merece apanhar. Mas mesmo dessa forma, ela é amada. E isso passa uma imagem para a criança que não tem esse desenvolvimento cerebral de discernimento e razão e lógica. Ela sintetiza aquilo como a seguinte realidade. Tá tudo bem apanhar. Tá tudo bem ser xingado, porque realmente eu não consegui atingir a expectativa de outra pessoa, eu não consegui provar que eu valho, que eu tenho valor, então eu apanho e tá tudo certo, porque apanhar faz parte do amor. Então no futuro, ela vai aceitar agressões da vida achando que aquilo faz parte, que amar é assim, faz parte do englobamento ali de amor. Então, vocês percebem que nos ambos casos, existe uma nocividade para o futuro da criança. Nesse período infantil, cria-se muitas imagens que às vezes não são tão reais. Às vezes precisa de muitos anos de terapia, de muito autoestudo, para que a pessoa pare e perceba assim, poxa, acho que isso não era tão real assim, mas a minha criança gravou como se fosse. Isso é muito difícil de desconstruir, porque às vezes não está no nível consciencial daquela criança ou daquele adulto. Aquilo não chegou. Fica como uma verdade lá embaixo na vida que vira uma base das reações da vida dela. Isso é muito grave se a gente for parar para pensar. E pode sim ser evitado. Quando falamos da disciplina positiva, muitas pessoas acham que a disciplina positiva é permissiva. E não é. A disciplina positiva, ela vai no meio, no equilíbrio entre a rigidez e o autoritarismo e a permissividade. Não existe nem a permissividade e nem esse autoritarismo. Por quê? Porque na disciplina positiva, nós damos o mesmo valor para a criança que um adulto tem. Às vezes é um pouco difícil de entender isso daí. Por quê? Por exemplo, vamos fazer aqui um raciocínio. Uma nota de R$1 vale R$1. 4 moedas de 25 centavos também valem R$1. O valor é o mesmo, mas existem diferenças. Dá para entender? Existe diferença entre uma criança e um adulto. Existe diferença de experiência, de raciocínio, de maturidade, de emoções, de discernimento, de tudo, de aprendizado. Existem diferenças, mas não existe um valor diferente de um ser humano para um ser humano, porque um ser humano acabou de nascer e o outro ser humano tem 40 anos e o outro ser humano tem 80 anos. Todo mundo tem valor. Então, se todos têm o mesmo valor, eu tenho o mesmo valor que você tem, assim como eu tenho o mesmo valor que o meu filho tem, então eu trato ele de igual valor, com o mesmo respeito, a mesma paciência que eu tenho com um amigo, entendeu? Só que com mais responsabilidade. Então, vamos parar na seguinte questão. Vamos encontrar um equilíbrio dentro da disciplina positiva entre a gentileza, que vai nesse lado mais amoroso, mais tranquilo, mais paciente, e a firmeza, que vai de acordo com esse estilo parental mais exigente. Por quê? Porque a gente quer encontrar os nossos filhos daqui a alguns anos que sejam capazes, que tenham personalidade, que consigam ser realizados na vida, seja profissionalmente, emocionalmente, como um ser humano que sabe lidar com as próprias emoções, com as próprias dificuldades da vida, que consiga lidar, que tenha essa capacidade, e isso a gente encontra aqui nesse estilo parental mais rígido. Mas também nós queremos seres humanos sensíveis, que se importam com o outro, que tenha empatia, que tenha paciência, que seja colaborativo, que pense no outro também, que pense nele mesmo com carinho, que não tenha grandes traumas dentro de si, achando que não vale nada, que tem que ficar provando sempre o seu valor para os outros.
E isso a gente encontra aqui nesse estilo parental mais permissivo. Porque nesse estilo parental mais permissivo é mais demonstrado o amor do que aqui nesse estilo parental mais rígido. Não que não tenha, mas é mais demonstrado. Então, esse equilíbrio, ele vai fazer o quê? Ele vai dar limites para a criança, aqueles limites, eles têm que ser respeitados, porque o pai, ele sabe mais do que a criança, não tem como. A criança acabou de nascer, ela tá aí, tem 2, 3, 4 anos, ela não sabe ainda as coisas. Ela precisa que o pai tenha essa responsabilidade de consciência e coloque esses limites. E, em contrapartida, ela também receba o amor e aquela demonstração de respeito com os sentimentos dela com gentileza. Vou dar um exemplo aqui bem fácil. Uma criança quer um pirulito antes do almoço. E a mãe, por um motivo, ela acha que não tem que dar esse pirulito. Ou porque não consome muito açúcar, ou porque não é horário, depois não vai almoçar, ou seja qual for o motivo que for. Porque cada casa tem a sua regra e tá tudo bem. Ok. Falta meia hora para o almoço. Mãe, quero um pirulito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pode dar o pirulito? Se a regra da casa é não pode dar o pirulito, você não vai dar esse pirulito. Mas você não vai virar pra criança e vai falar assim, não é hora de dar esse pirulito. Não, agora você vai almoçar, pronto, e acabou. Ai, mas mãe, eu quero, não sei o que. Não importa o que você quer, importa o que eu quero, eu já falei que não e pronto, acabou, sou eu que mando aqui. Por quê? Porque aquela figura, né, de uma pessoa bem mais alta que você, apontando o dedo pra você, falando, não pode, não sei o que, você não sabe de nada, sou eu que mando aqui. Isso passa para a criança uma desvalorização. Ela não entende os seus motivos. Então ela pensa, poxa, eu só queria um pirulito. Por que eles estão falando assim comigo? Por que eu não posso? Por quê? Para ela a única questão é o pirulito. Quando a gente passa a pensar com a cabeça da criança, se colocar no lugar da criança, e você passa a olhar de igual valor, você faz o quê? A primeira coisa, você abaixa na altura da criança. Você olha para ela e fala assim, eu entendo, você queria muito um pirulito, né? É muito gostoso um pirulito, eu sei. Então, agora é o horário de almoçar, tá bom? Primeiro a gente vai almoçar e depois a gente ganha um pirulito. Ou então, olha, o pirulito é só de final de semana. Eu sei que você quer muito um pirulito, eu sei que é gostoso. Eu entendo você, mas agora é hora de almoçar. Vocês entenderam que quando vocês abaixam na altura da criança e você não fala com aquela voz autoritária, você valida o sentimento da criança dizendo, eu sei que você tá sentindo isso, eu sei que você queria muito, eu sei que é gostoso, eu sei. Quando você fala dessa forma, a criança entende que você não está contra ela, você entende ela. Tá tudo bem, mas você não faz o que a criança quer. Porque você sabe os seus motivos de não dar o pirulito antes do almoço. Ou durante a semana. Então você mantém aquela firmeza de não pode. Você não faz o que a criança quer. Mas você valida o sentimento da criança. Você não passa por cima da criança. E você não age com autoridade em cima da criança de uma maneira onde a criança não se sinta valorizada. E isso não gera na criança o quê? Um sentimento de raiva, incompreensão, ou de um trauma, ou qualquer coisa que seja assim. Então, isso, por mais que passe o tempo, isso vai causando na criança o quê? Não, uma empatia, a minha mãe me entende, não, tá tudo bem, a minha mãe não briga comigo, a minha mãe não passa por cima, mas isso também não tira os limites dela. A criança tem que fazer aquilo. Você dá até opções pra criança, olha, você pode comer o pirulito, chupar o pirulito depois do almoço, se você come tudo, né? Depois do almoço, ou se você comer tudo, não sei como é que vocês fazem aí. Ou então você pode comer no final de semana. Qual você quer? Hoje ou no final de semana? Você tem duas opções que são viáveis dentro da sua educação. Aí a criança vai parar pra pensar e ela vai ter aquela escolha, ela vai se sentir valorizada, ela vai se sentir integrante dessa família. Vai falar, puxa, eu tenho uma voz, olha, eu quero hoje. Então tá bom. Então quando for no final de semana, não vai ter. Porque você escolheu hoje. E aí chega no final de semana, mas eu quero... Você escolheu aquele dia. A mamãe não te deu aquele dia? Deu. Então hoje não tem mais, é só uma vez por semana. Ah, mas a criança vai se jogar no chão, vai fazer uma birra. Vou fazer um vídeo sobre birras aqui pra gente poder entender como funciona o cérebro da criança durante uma birra. Gente, é só uma criança. Quer chorar por conta do pirulito que não vai receber? Deixa chorar. Qual o problema de chorar? A criança chora.
A criança não sabe o que fazer com aquela frustração que ela tá sentindo de não ter o pirulito. Então ela chora, ela tem que pôr pra fora aquilo, ela não sabe o que ela faz com aquele sentimento. Deixa ela colocar pra fora. Você olha, poxa, ela vai se machucar? Ela vai machucar alguém? Será que tô num lugar público? Será que não vai ser melhor eu tirar essa criança desse lugar público com todo carinho, levar pra um lugar mais reservado e deixar ela extravasar esse sentimento? Deixa eu entender aqui. Gente, geralmente um ataque, assim, de um ápice, de uma birra, vamos dizer assim, ele não vai durar mais do que 2 minutos, por exemplo. Ah, a criança vai, passou 2 minutos. Você oferece, você quer um abraço? Eu entendi que você tá muito chateado. Você sabe que muitas coisas que as crianças colocam pra fora, porque elas não sabem nem nomear aquilo. Principalmente crianças que não falam, ou que ainda estão aprendendo a falar, elas ainda não sabem colocar nomes nos sentimentos delas. Então, por exemplo, uma criança até uns 4 anos, ela não tem o menor domínio sobre o córtex frontal dela aqui, que é onde tem esse raciocínio, esse discernimento. Ela não tem nada de maturidade nesse córtex frontal. Em compensação, ela tem prontinho a amígdala. Ó, se alguém não viu esse vídeo, eu tô explicando certinho num vídeo aqui que eu tenho, como funciona o cérebro da criança. A amígdala, que é a parte mais primitiva do nosso cérebro, é aquela que a gente já nasce pronto, que é aquela de morrer, fugir, bater, é o instinto mesmo da sobrevivência, ele já vem pronto. Quando a criança sente uma frustração e ela não se sente atendida, ela não sabe o que fazer com aquilo, é aqui, ó, que é atingido, a amígdala. E aí o que ela vai fazer? Ela vai se jogar, ela não sabe o que ela vai fazer. E ela vai ter aquele processo ali. A gente tem que entender que isso faz parte do processo dela. Geralmente, uma criança, até dos 3 para 4 anos, assim, para os 4 anos, a criança vai conseguindo tomar um pouquinho mais de consciência. Mas vamos contar até os 4 anos de idade, ela não tem esse domínio. Então, é muito compreensível que ela faça isso. E entenda. Quando você entende o processo do outro, você tem um pouco de empatia pela sua criança, você tem gentileza, você permita que ela tenha os sentimentos dela e que ela coloque pra fora, gente, isso transforma a nossa vida, porque aquilo não te estressa mais, aquilo é compreensível. E aí você permite que a criança tenha aquilo, você respeita aquele momento da criança e tá tudo bem. E vai passar. E quando passar, ela vai saber que você estava ao lado dela, não contra ela. Ela vai saber que você estava lá para ajudar ela. Você permitiu que ela tivesse os sentimentos dela, que ela colocasse no lugar, e você pode nomear. Olha, eu entendi, você ficou muito frustrado, né? Você ficou muito chateado. Tá tudo bem. Você vai dar o pirulito? Você não vai dar o pirulito. Então, aqui eu coloquei um exemplo para que fique mais fácil compreender como funciona a disciplina positiva. Essa é uma ferramenta muito, muito utilizada. Por enquanto, é a que eu mais uso aqui em casa. Eu tenho um casal de gêmeos de quase 3 aninhos. E é o que eu mais consigo utilizar aqui. É esse equilíbrio entre a gentileza e os limites. Tem limite. Não pode fazer, não pode fazer. Ah, quero desenho. Não pode ter desenho, não pode ter desenho. Olha, eu entendo, o desenho é muito legal, né? Eu sei. Mas você já assistiu hoje, então acabou o desenho por hoje, tá bom? Amanhã a gente assiste mais. Mas a gente pode brincar disso, daquilo, do que você quer brincar. Você entende? Então, quando você fala assim com uma pessoa adulta, você valida o sentimento dela, você fala pra ela, olha, não posso fazer isso aqui pra te ajudar, mas eu posso fazer isso e isso. Isso é muito importante pra pessoa se sentir amada, se sentir cuidada, se sentir validada, tá? Então, hoje eu quis passar pra vocês só aqui sintetizado para vocês entenderem a diferença entre o estilo parental rígido e o estilo parental gentil demais, porque os dois são nocivos. Não é só esse aqui que é nocivo, os dois são. No futuro, a longo prazo, os dois acabam trazendo prejuízos para a vida da criança ou para o adulto, nesse caso. Então, a gente tem descoberto nesse estudo da disciplina positiva uma amplitude muito grande, muito vasta, em ferramentas que podem ser utilizadas equilibrando tanto a gentileza quanto a disciplina mais rígida, mais firme, mas sendo gentil. Então, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, que é bem explicativo. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre birras, tá bom? Algumas técnicas aí para poder lidar. Acho que primeiro eu vou fazer um vídeo sobre birras,
que é a birra, como funciona o cérebro da criança durante o processo de birra, e depois vou fazer um vídeo com algumas ferramentas que a gente pode utilizar nesse momento muito desafiador nas mãos de qualquer mãe, ou pai, ou cuidador aí de alguma criança. Espero que vocês gostem desse vídeo, que ajude vocês a pensar de uma forma diferente. Podem mandar comentários, sugestões, críticas, estou aberta aqui pra gente poder conversar. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus.